Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Day One Start da Engenharia, um evento que eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas Costa e eu sou o criador aí da página da EIP Produção. Antes de começarmos com o evento, eu gostaria de agradecer aí a todos os convidados, a todos os apoiadores e a todos os patrocinadores que juntos estão fazendo desse evento ainda maior. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sino de notificação, assim você garante que vai receber todos os nossos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos logo para o evento. Olá, eu sou a Pamela Matias, tenho 28 anos, moro em Jundiaí, São Paulo, sou formada em Engenharia de Produção. Hoje trabalho na Osmar Sopro, é uma usinagem em ferramentaria, aqui na região de Vinhedo, São Paulo também, em paralelo com a Osmar Sopro, eu sou diretora da Osmar Sopro, em paralelo eu tenho uma consultoria na área de 5S, né? Voltado para pequenas e microempresas. Eu acredito que o 5S é a base para qualquer sistema de gestão, qualquer sistema de melhoria, né? A gente não consegue melhorar algo onde é bagunçado, é sujo. Então, eu acredito que o 5S é a base para qualquer sistema de gestão, sistema de melhoria, qualquer metodologia. E com o intuito realmente de ajudar as pequenas e microempresas a entenderem um pouco mais de metodologias, né? Quando a gente está na faculdade, nosso sonho é trabalhar numa grande multinacional e 90% das empresas do Brasil são familiares, né? E a grande maioria são pequenas e médias, e aí quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente se depara com empresas familiares, sem estrutura, empresas que não conhecem a metodologia, empresas extremamente bagunçadas, mas a culpa não é delas, né? Foi formada assim, foi criada assim, e nosso papel como engenheiro de produção é entrar nessas empresas e mostrar realmente qual é o nosso propósito, né? Que é produzir mais utilizando menos recursos. E com o 5S a gente consegue ter um resultado muito satisfatório, tem muito investimento, né? A gente consegue fazer muitas coisas, ter muitos bons resultados sem investir muita coisa e só organizando, arrumando, né? Então o 5S é uma metodologia de base comportamental e cultural, né? Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente assimilar os outros conceitos, né? Eu entendo que quando o 5S é implantado, é muito mais fácil implantar outras metodologias, porque a gente já cuidou da cultura, as pessoas já estão acostumadas a mudanças, a melhorias, então é muito mais fácil a gente implantar o Lean, por exemplo, né? Eu fiz alguns estágios. Eu fiz um estágio em 2013, era um estágio em processos e desenvolvimento de produto, né? Eu cuidava de toda a parte de projeto. A gente fazia perfis para banco do carro, né? Banco da Volkswagen, da Fiat, de todas as montadoras praticamente. E eu fiquei um ano também nesse estágio, né? Então lá aprendi muita coisa, lá eu levei a metodologia 5S, né? Foi a primeira vez que eu pisei numa fábrica, em um chão de fábrica. E eu pensei, poxa, é aqui realmente que é o meu lugar, é aqui que eu gosto, é aqui que é o meu propósito, né? E aí, a princípio, no começo, eu era responsável por todos os desenhos dos projetos, né? Então, eu mexia muito no AutoCAD. E também era um dispositivo que media a velocidade da extrusora, eram 12 extrusoras. E aí, todo dia, quando eu chegava, eu tinha que medir o tempo das extrusoras para ver quando estava a rotação por minuto, era um rotômetro. Então, era um aparelhinho, colocava em cima da peça ou do perfil que estava sendo extrusado, e ela media a rotação. E aí, eu comecei a ver que no turno da manhã e da tarde tinha uma velocidade boa, e no turno da noite tinha uma velocidade ruim.
Então, padronizei todos os processos, padronizei todo o controle da máquina, toda a programação da máquina eu padronizei. Então, todas as máquinas tinham o padrão de velocidade, o padrão de temperatura, tinha tudo isso padronizado para que não perdesse a velocidade. À noite eu entendia que sim, era um pouquinho mais lento, mas não tanto como era. E aí, eu tive o meu primeiro case, né, de sucesso, que eu digo. Eu comecei a perceber que quando eles iam fazer o setup da máquina, para quem não sabe setup, a regulagem da máquina antes de fazer propriamente a peça. E aí, quando eles iam fazer o setup, eles gastavam muito tempo procurando uma ferramenta, procurando a matriz para colocar no extrusor. E aí eu pensei, poxa, não é normal isso, né? Demorar tanto tempo assim. E aí eu pensei, se fosse mais organizado, né, o almoxarifado, com certeza eles perderiam menos tempo, né? E com isso, menos refúgio, né, menos material. E aí, o que eu fiz? Eu peguei todas as ferramentas, né? Desenhei no CAD, fiz um catálogo com todas as ferramentas e cada ferramenta eu numerei, né? E aí, quando vinha a ordem de produção, já vinha com o número da ferramenta, né? Então, o almoxarifado já estava organizado, já tinha implantado o 5S, as ferramentas já estavam na ordem correta. Então, quando vinha a ordem de produção, já vinha as ferramentas que tinha que utilizar. Então, era muito mais fácil, demorava muito mais tempo. E foi aí que realmente eu conheci o que realmente é engenharia de produção, né? Obviamente não era só isso, mas eu fiquei um pouco também na qualidade, eu fazia PIPAP, fazia 8D, algumas documentações sobre a ISO, eu era responsável também pelas auditorias. E o que eu fui perceber? Que a engenharia de produção, ela é simples, sabe? Não precisa ser nada complexo. As coisas têm que ser simples, né? O que eu vejo é que a gente dá muito valor às coisas grandes, às coisas complexas. Mas, na verdade, o segredo está nas coisas simples, né? Olha só, a gravação de uma ferramenta é uma coisa simples. Era só fazer o catálogo, enumerar as ferramentas e descer a ordem de produção. Não teve custo nenhum isso para a empresa. E olha o quanto de retorno que teve, né? Então, eu acredito nisso, que a essência das coisas é a simplicidade, assim como o 5S, ele precisa ser simples, né? Precisa ser a base, exatamente por isso. A gente não precisa focar em coisas grandiosas, né? Mas se a gente fazer a nossa parte um pouquinho todo dia, com certeza a gente tem grandes resultados, né? Esse estágio foi muito importante para mim também. Eu aprendi muito. Eu acredito que em pequenas empresas a gente consegue aprender muito, porque parte das coisas só tem a gente para fazer. Então, a gente se vira, a gente aprende, né, realmente. Eu aprendi a regular a máquina, aprendi a fazer programas de máquina, aprendi qualidade, aprendi muitas coisas. E aí, depois desse estágio, fui para um outro estágio, que era uma empresa de misturador de argamassa, e também implantei o 5S. Nessa foi um pouco mais complexo. Eu entrei como estagiária, eu fiquei 3 meses como estagiária, e já me efetivaram como analista. Eu fiquei 1 ano como analista, e depois de 1 ano, eu fui chamada para ser gestora do setor. Nesse 1 ano que eu fiquei como analista, foi 1 ano do meu TCC, e eu precisava ter um case e tudo mais. E eu falei, poxa, por que não aqui? E aí eu fui perguntar se eles sabiam qual a capacidade produtiva que tinham na fábrica, e eles falaram que não sabiam. E aí eu fui medir toda a capacidade produtiva. Então eu comecei mapeando os processos, mapeando os fluxos, depois implantei o 5S, depois do 5S padronizei os processos, depois que eu padronizei os processos, eu cronometrei todos os processos, depois que eu cronometrei todos os processos, implantei a gestão visual, então todo o setor tinha suas próprias metas, né, baseado no estudo que já tinha feito de demanda e tudo mais. E depois da gestão visual, a gente implantou metas, né? Então, tinham setores que estavam com 2 pessoas, sendo que uma só
poderia atender muito bem a demanda. E tinham setores que estavam com 3 pessoas, mas não conseguia atender a demanda. Então, a gente fez esse balanceamento em toda a fábrica. A gente reduziu 30% da nossa produção, né? Em relação à mão de obra, mas não só por isso, também veio a crise, e como a gente já tinha feito esse estudo, foi possível a gente fazer isso sem causar muito dano à fábrica, né? E como era uma fábrica pequena, então 30% representava não muitas pessoas. Mas foi possível fazer isso através da capacidade, então a nossa média eram 20 misturadores por dia, com hora extra muitas vezes. Depois da implantação de tudo isso, a gente passou para 30 misturadores por dia, né? E a empresa não gastou nada, não investiu nada, só o tempo realmente, que é o tempo de ficar lá nos processos e cronometrando. E é isso, e eu volto a dizer, o que a gente precisa realmente é da simplicidade das coisas, né? A gente ter a base, eu acredito muito no Sequest, volto a falar exatamente por isso. Porque é simples, né? Tem a essência simples. Então, foi muito importante para mim também esse estágio, eu cresci, aprendi muito. Depois eu virei gestora, eu fiquei 1 ano e pouquinho, eu tive que sair, eu ficava muito longe para ir trabalhar, eu me mudei, né? Mas foi um ano de muito desafio. Aprendi sobre o Kanban, e aí a gente montou também um Kanban em pallets, né? Então, as pessoas vão perguntar, eu quero implantar o Kanban e tudo mais. E aí, olha só o que a gente fez. Pegamos 3 pallets, cada pallet representava uma cor, sabe? Criamos um Kanban assim, visual, sem muita burocracia. Então, foi nesse estágio, foi nessas experiências profissionais que eu percebi que realmente eu amo o que eu faço por amor, eu gosto muito de chão de fábrica, amo trabalhar no chão de fábrica, e aí eu entendo isso, que o papel do engenheiro de produção, né, é você produzir mais, utilizando meus recursos. E desde que eu entrei na graduação, eu sempre falava isso, né? Meu pai perguntava, mas o que faz um engenheiro de produção? Eu falava assim, pai, o engenheiro de produção, ele vai produzir mais utilizando menos coisas, né? Menos custo. Então, eu gravei muito isso. Essa frase é a melhor que representa para mim, né? Referente à engenharia. As escolhas certas, eu tive algumas escolhas certas que eu fiz na minha carreira, né? Voltada a comportamento, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa e eu sempre gosto, eu não gosto de rotina, eu sempre gosto de buscar desafios, de meta, é do meu perfil, né? Sempre foi assim. E eu acredito que o meu maior acerto na minha carreira foi exatamente isso, sabe? Sempre entregar mais do que o meu gestor, o meu chefe esperava de mim. Então, às vezes eu fazia coisa de marketing, não tinha nada a ver com a minha área, mas eu fazia com o maior prazer do mundo, porque eu acreditava que a gente tinha que vestir a camisa da empresa, a gente tem que fazer o nosso melhor, independente se a gente é pago ou não por isso, né? E eu sempre pensei assim, então, eu fazia comercial, eu fazia parte do marketing, fazia parte de logística, que às vezes não era pra mim fazer, eu sabia fazer nota, que não era pra mim saber fazer, mas eu fazia, porque realmente eu acreditava que a gente tem que vestir a camisa da empresa, a gente tem que entregar mais do que a expectativa da empresa com a gente, sabe? E foi com isso que eu consegui, em 3 meses, sem estagiária, passar para analista. E eu sempre ficava mais, eu não queria hora extra, eu baixia meu cartão, às 3 horas eu saía, e eu sempre ficava lá até 6, 7 horas, não queria, imagina, não queria hora extra, não queria horas, eu só queria realmente aprender a estar lá, a servir para a empresa, né? Realmente com o intuito de servir para a empresa, servir para os funcionários, saber que a gente tem que aprender todos os dias e trazer coisas novas para a empresa, né? Trazer ideias novas, ideias que podem realmente melhorar a empresa de alguma forma, né? Tem o Black Belt também, que eu não falei, né? Que foi uma formação bastante importante, né?
E é isso. Eu acredito que se eu pudesse dar um conselho, né, para quem está assistindo, é a gente saber que a gente não é melhor que ninguém, que a gente precisa ouvir o chão de fábrica, que a gente precisa ouvir as pessoas, que a gente precisa ser humilde, precisa ser simples, para a gente saber que não é melhor que ninguém e que a gente sempre está aprendendo, sabe? A gente sempre aprende com as pessoas. Ainda mais o chão de fábrica. A gente tem que estar aberto a ouvir, perguntar realmente o que acha, como funciona, ser curioso, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito que a base de qualquer metodologia, de qualquer filosofia é a humildade, a simplicidade, o respeito pelas pessoas e a empatia, né? A gente se colocar realmente no lugar do próximo. Às vezes a gente cobra tanto o nosso próximo e a gente não se coloca no lugar dele, né? E não é legal, né? Então a gente precisa se colocar no lugar do próximo, precisa ter empatia, precisa ter simplicidade e humildade para saber ouvir e aprender também. É isso, pessoal. Eu espero que vocês assistam o evento. E é isso, muito sucesso para vocês. Participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. So what is FlexSim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why FlexSim is the best solution for your business. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui para falar com vocês. O meu nome é Fabrício Guedes. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no Day One da Engenharia, a convite aí do time da E-Produção. Agradeço ao Lucas e a toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu sou formado em Engenharia de Produção, tenho 2 MBAs, um em Engenharia Industrial e outro em Sistema de Gestão Integrado da Qualidade. Gosto muito dessa área, amo essa área e me apaixonei muito cedo já pela engenharia, né? A minha mãe costumava dizer que eu não brincava com meus brinquedos de uma forma muito convencional. Eu tinha o hábito ali de desmontar os brinquedos e tentar entender o que tinha dentro ali, por curiosidade. E depois que eu desmontava, logicamente, eu não conseguia montar mais como era no início. Mas enfim, a curiosidade foi uma das coisas que sempre me moveu muito forte.
e realmente me impulsionou a adquirir ao longo aí da minha vida interesses por assuntos, por temas que estavam aí vinculados à engenharia de uma forma geral. Hoje eu moro no estado de São Paulo, né? Resido na cidade aí de Sumaré, na região de Campinas, no interior, bem próximo da capital, e atuo, né, com consultoria e treinamentos. Apesar de ter atuado boa parte da minha vida profissional na indústria automotiva, por aproximados 20 anos, eu sempre em paralelo atuei com consultoria. E hoje atuo fortemente com consultoria, treinamento e mentoria empresarial, ajudando pessoas, empresários, gerentes, diretores a atuarem e adotarem na cultura do negócio que eles fazem parte, o conceito, né, a cultura de melhoria contínua, e também tocar projetos aí que reduzam custos, enfim, que melhoram o resultado das empresas. E uma coisa que me fez brilhar os olhos realmente para seguir esse caminho da engenharia, eu já vinha estudando no Senai desde muito jovem, né, desde os 14 anos, para ser mais preciso. Logo que eu passei a maioridade, eu tive a oportunidade de ingressar na indústria automotiva. E logicamente, comecei a ter um contato com o mercado profissional mais de perto. Fui conhecendo mais de como realmente esse mercado funcionava. E tem uma coisa que me chamou muito forte a atenção, logo no início. Eu diria que no meu caso isso foi amor à primeira vista, que foi a um papel, né, de um profissional, a uma posição, que era justamente a posição de gestor, de líder. Eu que comecei a minha carreira como auxiliar de produção, naquela época o menor nível da empresa, no que se referia a áreas operacionais. E quando eu fui entendendo aquela dinâmica do organograma, como é que a empresa funciona, que tem líderes, né, sublíderes, enfim, níveis sênior, pleno e júnior, eu falei assim, poxa, eu queria chegar a um dia estar naquele papel. Mas para mim, naquele momento, era uma coisa muito distante mesmo. Mas eu sempre acreditei. E logo, depois de aproximadamente 2 anos já de estar ali na indústria, fui fazer minha primeira faculdade, escolhi o curso de Tecnologia Mecânica em Processos de Produção, o que já tinha uma relação bastante aderente, né, com as atividades que eu praticava ali. Eu trabalhava em linha de montagem e solda naquela época, também com processos de fundição. Então comecei a fazer esse curso. Era um curso de duração de 3 anos, que foi bastante bacana a nível de aprendizado para mim. Enfim, a minha jornada seguiu, muita coisa foi acontecendo, né? A gente sempre acaba, é importante a gente citar, né, que a gente sempre aproveita as oportunidades, mas a gente acaba perdendo muitas também, às vezes porque a gente não tem experiência ou maturidade para tomar a decisão da melhor forma. Mas entre erros e acertos, né, no que tange escolhas, né, o caminho a ser seguido, eu fui caminhando. Então logo eu passei já a ser montador de produção, depois eu me tornei ferramenteiro, torneiro mecânico, e logo eu tive a oportunidade nessa trajetória, né, de ter o primeiro contato com aquilo que faria meus olhos brilharem de uma vez por toda mesmo, que era a filosofia, né, a metodologia, né, a sistemática que o 5S realmente poderia trazer para qualquer negócio. Então eu aprendi, né, fiz alguns treinamentos naquela oportunidade sobre o 5S, e a empresa que eu trabalhava estava disposta a fazer, né, a implantação aí do programa 5S. Então para mim foi um momento assim de grandioso aprendizado, e eu fiquei realmente fascinado, né? Depois compreendendo que o 5S tinha uma ligação direta com a filosofia japonesa. Eu já desde jovem, né, sempre gostei da cultura japonesa, né? Sempre fui praticante de esporte, então estava envolvido ali com o judô, com o karatê, o que foi só ainda aumentando o meu amor assim por essa questão da cultura japonesa.
Mas a jornada continuou e eu fui tendo algumas boas oportunidades. E a primeira que me encantou de vez por todas, assim, que foi talvez o momento decisivo, de corte mesmo, que eu falei, não, agora não tem dúvida, é isso que eu vou fazer e vamos adiante. Foi quando eu recebi um convite dentro da empresa para atuar como facilitador de melhoria contínua, né? Essa era a nomenclatura que era utilizada naquele momento para, né, identificar alguns profissionais, né, mais precisamente 4 profissionais, eu era um dos profissionais que passou a atuar com melhoria contínua. E quando eu entrei nesse universo de melhoria contínua, então minha cabeça realmente expandiu. Foi assim algo extraordinário. É como se até aquele momento eu vivesse num mundo paralelo. Por mais que tivesse muitos sonhos, muitos desejos, assim, coisas que eu queria realizar e aprender, aquilo para mim me colocou numa situação assim de enxergar, ou talvez de compreender que realmente eu sabia muito pouco, e tinha muita coisa que eu ainda precisava aprender, né, diante daquele meu desejo de crescer nessa área. Então eu comecei a estudar bastante, e foi quando eu comecei a ter o primeiro contato aí com a filosofia Lean. Aí eu estou falando ali por volta de 2003 para 2005, né? Foi o período ali mais forte para mim nesse processo, né? É lógico que eu comecei ali com 5S. Quando eu aprendi 5S, eu nem imaginava que existia o Lean, essa coisa toda. Então daí, quando eu fui fazer esse ponto de virada do 5S para melhoria contínua, o leque abriu, daí começamos a falar de Lean, de Kaizen. Então daí para frente eu vi que tinha um universo de ferramentas e conceitos que eram muito relevantes, né, para profissionais de engenharia, principalmente, poderem gerar resultados aí dentro da organização. Então, de lá para cá, eu acho que eu praticamente nunca parei de estudar sobre o assunto, desde livros, já li mais de 50 livros, pelo menos aí, ligados à filosofia Lean, muitos, mais de uma vez, o que foi muito bom. Fiz muitos treinamentos, né? Eu segui a linha de me tornar também, depois de um tempo, um belt. Então eu sou Open Belt, Black Belt em Lean e Six Sigma, o que ainda me deu mais subsídios, né, para ser um profissional aí qualificado, um profissional que tivesse preparado para desafios mesmo e principalmente, né, para fazer acontecer aquilo que é o desejo de qualquer empresa, que é atingir metas e gerar resultados e crescer cada vez mais. Então, a partir daí, eu tive a chance de passar também por áreas de processo, qualidade, né, por alguns anos. Fui supervisor e gerente de produção. E minha última posição na indústria, ela se finalizou por volta de 2015, né? Foi quando eu ia ter um ponto de corte para sair mesmo ali da parte empresarial como funcionário e atuar mais como consultor. E quando virei essa chave, né, a minha última posição foi gerente de melhoria contínua. Então, para mim, eu tinha chegado assim num alto nível daquilo que era um sonho de um garoto, né, no começo da carreira. O que foi para mim assim mágico. E a última empresa que eu trabalhei foi um dos lugares que eu mais aprendi, e que mais consolidou para mim realmente esse desejo, né, essa vontade de poder entregar valor para as pessoas, porque eu me encontrei numa esfera de trabalho que eu me sinto, né, sempre vim me sentindo, me sinto muito feliz de poder ajudar as pessoas a aprenderem algo que seja representativo para que elas possam melhorar os seus resultados, né, o que de certa forma ajuda elas a alavancarem a própria carreira e também a realizar os seus sonhos, né, porque a nossa vida ela está conectada com a nossa capacidade mesmo de atingir pequenas metas. E quando a gente tem a nossa mentalidade estruturada para isso, e a filosofia Lean traz isso muito forte, realmente você consegue se transformar, ajudar o outro a se transformar e um grupo de pessoas a se transformarem diante de uma troca muito bacana aí de conhecimento. Enfim,
e de buscando sempre alternativas cada vez mais efetivas, cada vez mais enxutas, mais dinâmicas aí para contribuir. Então, para mim foi nessa linha que a minha carreira realmente seguiu. É lógico que a gente sabe que é importante a gente citar que nem tudo é um mar de rosas, a gente sempre vai ter desafios, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não sabe, né? A gente sempre vai estar numa situação que a gente vai ser, em algum momento, não tão competente para executar uma atividade, uma tarefa. A gente vai ter a felicidade de ter bons líderes e líderes que de repente não consigam nos dar o suporte necessário, né? E essa questão de suporte necessário tem uma relação muito direta com a capacidade de liderar e o perfil também de quem está sendo liderado. Então eu diria que se trata muito mais de uma combinação de fatores de relacionamento no trabalho. E dentro disso, é lógico, eu aprendi muita coisa boa, né, que a gente pode fazer, que dá certo, mas aprendi muita coisa também que de repente não seja bacana a gente fazer. Mas é disso que se trata aí, a jornada de qualquer profissional e de um engenheiro que procura desbravar, né, e realmente de transformar aí o mundo. Acho que qualquer engenharia tem isso na essência muito forte, né, a transformação, né. Eu costumo dizer que o engenheiro tem o papel de tornar o mundo cada vez melhor. E eu acredito profundamente nisso. O motivo principal, até para vocês entenderem por que eu escolhi a engenharia de produção, até porque a minha trajetória ela vinha sendo construída de uma forma que a engenharia de produção talvez não fosse uma opção. Talvez eu seguia ali a linha da mecânica, que era uma grande tendência, né? Ou de outras engenharias, como a civil e até ser um engenheiro eletricista. Mas eu acabei escolhendo a produção porque eu percebi que a produção, ela, para mim, né, naquele momento que eu tomei essa decisão de querer ser gestor, de estar ali mais focado na interface entre processos e pessoas, eu percebi que ali eu teria subsídios, né, no que se refere ao conhecimento acadêmico, para poder estar preparado ou fortalecer ainda mais esse que era um grande desejo. E não seria tão técnico, talvez, né, como outras engenharias naquele momento possibilitariam, mas eu conseguiria, através desse conhecimento, poder seguir firme e forte naquela que era meu desejo de trajetória. Então foi a minha tomada de decisão. Eu acho que foi uma escolha acertada, eu acho que foi muito acertada mesmo, e tem colhido bons frutos por ter feito essa escolha aí, que me ajudou bastante. A gente sabe que na época que eu escolhi a engenharia de produção, ela era ainda, vamos dizer assim, nova, né? Quando eu decidi escolher, né? Até eu terminar ela já estava mais aí, já tinham outras, né? Mas ela foi, a história até que eu aprendi foi justamente que ela era uma combinação aí das técnicas das engenharias, das 3 engenharias, civil, mecânica e elétrica, né? Mas com uma pitada muito, muito interessante de conhecimentos de administração. Então esse equilíbrio aí realmente me fascinou. Lógico que, longe de falar que esse é o melhor caminho para qualquer um, acho que tudo tem a ver com o nosso sonho, com a nossa aptidão, com aquilo que a gente acredita. Eu acho que o caminho certo é aquele caminho que nos faz feliz, né? E que nos ajuda também a conseguir realizar boas coisas, né? E realmente, enfim, ter uma trajetória aí que tem uma conexão aí com uma transformação, com uma geração de legado. E lógico, né? Acho que a gente precisa ter um propósito. Acho que o propósito é uma coisa fundamental na vida de qualquer pessoa. A gente precisa saber realmente por que a gente quer fazer as coisas, e esse porquê precisa ser muito bem esclarecido na nossa maneira de enxergar o mundo, né? Esse porquê ele vai nos dar um poder, realmente, uma energia, uma potência de realizar que só nós podemos fazer isso por nós mesmos. Ok?
Então, seguindo aqui adiante com tudo aquilo que eu tinha para compartilhar com vocês também, eu diria que uma das coisas que se eu pudesse sugerir, né, indicar, né, ou até compartilhar mesmo diretamente aquilo que eu passei na minha trajetória para qualquer pessoa que escolha, né, esse caminho da engenharia de produção, por exemplo, que uma coisa é certa. Hoje nós estamos aí num mundo, acho que mais rápido, mais veloz de todos os tempos. Acho que nunca foi tão rápido, nunca foi tão dinâmico. E, enfim, muita coisa está acontecendo, né? E acontece de uma forma que é impossível, né, humanamente, uma pessoa acompanhar o ritmo, né, de todas as coisas e das relações, das pequenas coisas que acabam interferindo em eventos maiores. Com isso, a minha sugestão é que, se você puder, se não conhece ainda, ou se já conhece, se aprofundar um pouco mais e buscar entender melhor sobre metodologias enxutas, né? Tem várias, né? Eu sou muito ligado ao Lean, mas a gente pode falar do Six Sigma, do WCM, enfim, tem boas metodologias que a gente pode aprender sobre, e não só aprender, como de repente também colocar isso em prática, que é o segundo passo, eu diria. E eu diria que é um dos maiores diferenciais que os profissionais hoje podem ter, que é a capacidade de gerar resultado. Só que o mercado, do jeito que ele está hoje, ele traz uma situação que, assim, que ela, não que ela seja diferente, ela sempre existiu, na verdade, mas ela foi potencializada, sabe? No que se refere à necessidade de tê-la e de tê-la muito bem estruturada. Eu me refiro à capacidade de trabalhar em equipe. Falando numa linguagem ainda mais atual, eu diria que é a inteligência colaborativa, a inteligência social. Isso é algo realmente fundamental, que as empresas consigam desenvolver cada vez mais. E ao estudar Lean, por exemplo, assim como outras ciências também, que envolvem principalmente o comportamento humano, eu tenho a cada dia compreendido e percebido que realmente é um diferencial assim, muito, muito grandioso, né? A capacidade de pôr num contexto de projeto, num contexto de trabalho, times colaborativos, times que possam interagir entre si, que possam se ajudar, enfim, de uma forma que a maturidade seja cada vez mais trabalhada no sentido de evoluir, de compreender. Hoje, por exemplo, a gente sabe que tem empresas que têm uma dinâmica de organograma, de liderança totalmente disruptiva, vamos dizer assim. Por que disruptiva? Porque dependendo do projeto que estiver ocorrendo, é uma pessoa específica que vai liderar aquele projeto. Eu sempre digo, é tanta coisa que a gente de repente gostaria de aprender que numa vida não dá tempo. E eu falo numa vida de 100 anos, não dá tempo. Então, aquilo que a gente pode aprender bem, aprender. É lógico que é bom ter uma visão mais genérica de algumas coisas, né? Uma vez que seja quase impossível aprender especificamente de tudo que a gente gostaria. Mas a inteligência colaborativa, em qualquer âmbito, ela vai ser muito efetiva nessa formação de times, né? E às vezes eu estou falando de engenheiros de produção mesmo, não só de outras formações, mas pode ser um grupo de engenheiros até da mesma formação, mas cada um vai ter uma expertise, cada um vai ter uma sacada, cada um vai ter uma forma de conduzir, de enxergar, e usar isso a favor de algo maior pode gerar resultados cada vez melhores. Esse, eu diria, é o grande antídoto, sabe? Para a gente acompanhar velocidade. Sozinho, já temos certeza que é impossível. Dessa forma, a gente tem uma possibilidade de responder muito mais rápido, sabe? Às oportunidades, aos problemas que podem surgir e ser aí, ou melhor, né? Não ser primeiro, mas fazer parte de um time que realmente consegue gerar resultados de alto nível, porque várias pessoas conectadas, trocando informação,
tomando frentes diferentes em prol de um objetivo. Com certeza isso vai ser praticamente possível que se gere resultados realmente de alto nível, resultado de alto impacto. Eu vejo uma coisa também assim, até para atuar parte do meu trabalho está ligado à consultoria, treinamento e áreas afins. Eu tenho percebido e eu tenho buscado ser exemplo disso, de mostrar para as pessoas, né, de uma forma geral, mostrar no sentido de ser exemplo, de buscar fazer isso, que esse lance de concorrência, ele vai ter uma característica cada vez mais ajustada, diferente, que talvez será de um pouco menos de competição em alguns aspectos, mas muito mais de agregação de valor e de sinergia no que tange a esfera do conhecimento. Então, com os consultores que às vezes eu dou treinamento junto, que eu participo de evento, que são até meus amigos, em alguns casos amigos que se tornaram amigos pessoais, pessoas que eu realmente confio. Então, exercitar mesmo essa dinâmica de criar interação com as pessoas, de fazer parcerias sólidas, de alto nível, é importantíssimo mesmo para o sucesso aí de qualquer carreira, e de nós que estamos aí naquela que é da engenharia, que é realmente, eu diria que o engenheiro tem a missão mesmo de tornar, né, o mundo um lugar melhor. Eu acho que essa é uma alternativa bastante inteligente, né? Então, foque na inteligência social, foque na inteligência colaborativa, que com certeza você vai ter muito sucesso nessa trajetória, tá bom? Agradeço a oportunidade de ter falado aqui um pouquinho para vocês. Desejo um grandioso sucesso na jornada e espero que a gente possa se encontrar mais vezes para falar sobre o tema. Um grande abraço. Participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores de Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. So what is Flexim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why Flexim is the best solution for your business. Olá
pessoal, é um prazer participar deste evento com vocês. Meu nome é Fred Jorge Mendes, tenho 46 anos, sou engenheiro de produção, moro aqui no estado do Rio de Janeiro. A minha formação é mestre em engenharia industrial pela Universidade Federal Fluminense. Também tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sou também especialista em gerência e tecnologia da qualidade pelo Cefet, Minas Gerais. Também tenho um curso na Universidade de Akron em Business Advanced Management, onde desenvolvemos lá as técnicas avançadas de gestão. E nos últimos 2 anos tenho me dedicado a estudar estratégia dentro das organizações, cultura organizacional, em vários pequenos cursos, em vários cursos de aperfeiçoamento aí nas universidades pelo mundo. Dentro do meu currículo, eu tenho 26 anos de experiência na área de gestão de operações. Sempre trabalhei na gestão de operações, numa grande empresa, né, que trabalha no ramo petrolífero. Sou também professor, fui professor de escola técnica, fui professor voluntário em universidades. Já fiz e tenho feito diversas palestras falando sobre gestão de operações, sobre estratégia, sobre tecnologia, sobre o mercado de óleo e gás. Tenho vários artigos publicados, né, em 3 livros que publicamos. Tenho um livro que é de minha autoria. Tem vários artigos publicados também em revistas, congressos nacionais e internacionais. Tenho uma vocação para engenharia, para gestão de operações e gosto muito do que eu faço. Bem, essa vocação para engenharia, ela foi potencializada, ela foi desenvolvida durante o curso técnico que eu fiz no Cefet-MG, um curso técnico de mecânica industrial. Foi quando eu me apaixonei pela integração entre a tecnologia e a gestão de operações. Quando você integra tecnologia e gestão de operações, você realmente tem o potencial de fazer uma grande diferença na vida das pessoas e na geração de valor dentro da empresa. Porque quando você consegue o estado da arte da tecnologia ou fazer com que a tecnologia que você tem ali naquele momento trabalhe a seu favor, fazendo uma boa gestão, realmente é um ponto em que você pode gerar valor e que as pessoas se sentem satisfeitas e que as pessoas realmente sentem que estão ali fazendo algo importante na vida delas. Foi através desse curso técnico também que eu consegui um estágio nessa empresa e lá dentro eu pude ter a oportunidade de aplicar tudo aquilo que eu aprendia na escola. E o que é mais importante, né? Ali eu tive grandes profissionais que me ensinaram muito, né? Grandes engenheiros, grandes técnicos, pessoas que sabiam realmente como aplicar a engenharia no contexto de uma organização industrial e de uma organização que prestava serviços também. Por que essa situação foi realmente importante para mim? Porque essa oportunidade do estágio foi importante para mim naquela época. Porque me deu a base dos meus valores profissionais e que esses valores profissionais me orientaram durante toda a minha trajetória profissional. Eu posso citar, por exemplo, um grande valor que a gente tem na indústria, que é ter um espírito aprendiz. Você nunca está pronto no contexto de uma operação industrial. Por mais que você saiba, mais você tem que ter a humildade e o espírito aprendiz para aprender novas técnicas, aprender novas técnicas de gestão, técnicas de operação, tecnologias, para que você possa aperfeiçoar suas competências profissionais e competências pessoais. E nesse estágio eu tive a oportunidade de iniciar essa jornada, né? Bem, nesse sentido, ainda nessa direção, eu nunca parei de estudar. E aprendi uma outra coisa, que quanto mais você estuda, mais você tem a necessidade de ensinar para consolidar o seu conhecimento. E ensinar é muito bom. E como eu fui ensinado por muitas pessoas foram generosas comigo
compartilhando conhecimento, hoje eu tento fazer a mesma coisa. Eu tento retribuir conhecimento, eu tento compartilhar conhecimento na área de tecnologia, na área de gestão de operações, na área de engenharia, como uma forma de retribuir aquilo que fizeram por mim no passado. Bem, toda essa trajetória profissional aí de 26 anos, né, ela tira aí te dá algumas lições, né? E dentro da minha carreira, eu posso dizer o seguinte, que eu tive algumas lições realmente valiosas e que eu guardo para a minha vida até hoje. Bem, são 4 lições, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas na sua experiência. A experiência de cada um tem um grande valor para aquela pessoa e pode ter um grande valor para você também, se você souber como aproveitar. Reconhecer que as pessoas têm conhecimento. Seja um conhecimento acadêmico, seja um conhecimento que é obtido por outras fontes, ela tem conhecimento. E com base na experiência e no conhecimento, ela tem um potencial de realização no futuro. A gente tem que respeitar o potencial e respeitar a história que cada um carrega. Todo mundo tem orgulho da sua história. Segundo, ter visão estratégica e sistêmica dentro das operações. É necessário que a gente compreenda cada fator da operação, compreendendo como um fator influencia o outro, quais as relações de interdependência existe, por exemplo, entre a máquina, entre o homem, entre o ambiente, entre os indicadores. Existe sempre uma relação de interdependência entre os fatores que compõem uma produção ou uma prestação de serviço. É muito importante que você compreenda como uma coisa influencia a outra. A terceira grande lição é estar conectado à evolução tecnológica. Você tem que ser um profissional do seu tempo. Todas essas transformações tecnológicas dentro da indústria, dentro do serviço, ela causa uma transformação no meio econômico e causa uma transformação na sociedade também. Então é necessário que você compreenda a tecnologia para você compreender as transformações que ela causa e como que você vai agir proativamente ou reagir em relação a elas. Quarta lição, muito importante, é sempre fazer uma autoavaliação de como está a evolução do seu perfil na jornada profissional. E com base nessa avaliação, faça as correções de rota necessárias ou faça novas escolhas para que o seu perfil profissional atenda aos objetivos que você traçou dentro da sua jornada. Bem, quais as coisas que eu faria melhor, o que eu faria diferente, né, na minha trajetória profissional? Basicamente, eu tenho em mente o seguinte: eu poderia ter feito escolhas melhores relacionadas com o equilíbrio da minha formação, com o equilíbrio das minhas atitudes, com o equilíbrio de tudo que eu fiz. Qual é esse equilíbrio? O equilíbrio entre a tecnologia e os aspectos humanos. Dentro da engenharia, os aspectos humanos são mais importantes do que a gente pode imaginar. Nós não fazemos a engenharia para as máquinas. Definitivamente, o objetivo da engenharia não é as máquinas. As máquinas, elas são um resultado da engenharia, mas nós fazemos muitas vezes engenharia para as pessoas. Ou seja, a engenharia existe para resolver o problema das pessoas. Seja na construção, seja na produção, seja na eletrônica, na elétrica, fazemos engenharia para as pessoas e com as pessoas. Então, um engenheiro de sucesso tem que entender tanto de pessoas quanto de tecnologia e dos diversos aspectos que conectam essas duas coisas. É muito importante você saber disso, é muito importante que você tenha essa lição na sua vida. É o que eu faria de melhor. Lá atrás, eu buscaria um equilíbrio maior entre o meu conhecimento de tecnologia e o conhecimento de pessoas e tentaria equilibrar melhor isso aí. Bem, para concluir, quais as habilidades que eu poderia sugerir para vocês, para que vocês desenvolvessem? Olha, eu sugiro que
as novas gerações de engenheiros aprendam, se dediquem fortemente a como coletar, processar e analisar dados de maneira eficaz. Essa habilidade hoje em dia já é muito importante e ela vai se tornar ainda mais importante ao longo do tempo. Hoje a gente não tem noção da quantidade de dados que é gerada, né? E essa quantidade de dados ela já nos ajuda a resolver muitos problemas, mas se você estiver no ambiente industrial, essa habilidade de coletar, analisar, processar dados, trazer as informações desses dados, é que vai te ajudar a você alcançar metas e a resolver problemas. Um problema bem resolvido começa numa boa coleta e análise de dados. Outra habilidade importante está relacionada com a compreensão de como funciona e como transformar a cultura dentro das organizações. Se você entende a dinâmica, as relações de causa e efeito que existem relacionadas, conectadas com a cultura das organizações, então realmente você está um passo à frente de outros profissionais. Tecnologia e pessoas andam lado a lado. Pessoas se comportam de acordo ali com a cultura do lugar. A cultura do lugar orienta muitas vezes o comportamento das pessoas. Então é importante você entender a cultura do lugar e como que essa cultura vai conversar com os aspectos tecnológicos. Por último, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, desenvolvam a habilidade de trabalhar com segurança e com qualidade em tudo que vocês fizerem. Se algo que você vai construir, se algo que você vai projetar, se algo que você vai apresentar não estiver seguro e não produzir um resultado de qualidade, então você precisa dedicar mais horas de engenharia para alcançar o nível de excelência necessário. E a engenharia, ela existe para isso. A engenharia existe para mostrar para as pessoas que é possível alcançar resultados de excelência que sirvam a elas, que sirvam ao propósito da sociedade. Tá bom? Foi um prazer dar essa contribuição e contem comigo. Um abraço. Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. So what is Flexum?
It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why FlexSim is the best solution for your business. E aí galera, eu sou Isabela Belintani, tenho 26 anos de idade, atualmente eu moro em Recife, mas eu sou de Salvador, Bahia, tô morando há 10 meses aqui em Recife, vim pra cá por uma oportunidade profissional que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Eu sou formada em Engenharia Mecânica, eu sei que é um evento de Engenharia de Produção, mas eu formei em Engenharia Mecânica, sempre estagiei na indústria. Quando eu fui contratada na indústria, sempre em multinacionais também, e para trabalhar na área de engenharia de processo. E trabalhando na área de engenharia de processo, via várias melhorias no meu processo e implementava essas melhorias. E aí a matriz da multinacional que eu trabalhava falou assim, agora todas as fábricas têm que ter um setor, uma pessoa responsável por melhoria contínua. E aí foi quando o diretor me fez esse convite para virar a pessoa de melhoria contínua da planta. E aí eu amo o desafio, vou falar disso mais um pouquinho nesse vídeo também. Mas eu topei na hora, porém, na Universidade de Engenharia Mecânica não se fala sobre melhoria contínua, sobre Lean Manufacturing, e comecei a ler loucamente, a estudar. Tive a oportunidade de morar 3 meses no estado de São Paulo, saí da Bahia para ir para lá para trabalhar em outra planta dessa multinacional, no setor de melhoria contínua, para aprender um pouquinho sobre o que era, como funcionava, quais eram os padrões de melhoria contínua da empresa que eu trabalhava, porque a maioria das empresas tem um padrão de produção, um sistema de produção. E aí voltei para a Bahia com várias ideias, com várias oportunidades de melhoria e comecei a implementar lá essas melhorias e toda a cultura Lean, toda a filosofia Lean, metodologia, várias ferramentas de Lean que são incríveis. E depois disso, depois de 2 anos e meio trabalhando fortemente nessa cultura Lean, então nessa multinacional se mede uma maturidade Lean no sistema de gestão deles, da multinacional, e aí a gente saiu da 2ª pior planta do mundo para a 2ª melhor planta do mundo. Então foi um resultado assim maravilhoso, foi muito gratificante, né? Muito enriquecedor. E aí no ano passado eu recebi uma oportunidade de mudar de empresa para continuar as implementações de melhoria contínua, continuar trabalhando com Lean, mas em outro cenário, apesar de ser dentro da indústria. E aí topei na hora, me mudei para aceitar esse novo desafio. E aí hoje em dia continuo trabalhando com o Lean Manufacturing, mas em outra empresa e em outro estado. Bom, queria agradecer muito a equipe do Day One, do EI Produção. Achei incrível a proposta. Quem me conhece sabe, eu tento conversar o máximo possível com os estudantes, porque eu já estagiei em 3 indústrias e estou trabalhando na 4ª indústria. E você percebe que muitas coisas, elas são iguais. Muda às vezes o nome, muda um padrão ou outro, mas muita coisa se parece, vários conceitos, sabe? E a gente não aprende isso na universidade. Então, todo mundo que está na universidade, a maioria vai entrar em uma organização,
vai estagiar, vai entrar numa indústria, e se a gente aprendesse isso, a vida seria muito mais simples, muito mais leve, muito mais fácil, tanto para você que está entrando, quanto para a própria empresa que já está recebendo uma pessoa mais preparada. E aí eu tento sempre trazer esses conceitos tem isso em todo lugar que você for, aprende, se prepara, estuda, que vai estar aí muito melhor preparado. Então esse evento tá incrível, assim, e aí, o seu dia 1, para você pegar conhecimento, pegar experiência e já se preparar melhor, já chegar melhor em uma entrevista, no seu primeiro dia, no mercado de trabalho, né? E quando foi que Isabela percebeu que engenharia era para ela, que ela fez engenharia e era isso mesmo, né? Como eu falei, eu amo muito o desafio. Eu sou uma pessoa que eu sou muito eclética. Quando eu fui fazer vestibular, eu estava em dúvida de engenharia mecânica, de jornalismo e de artes cênicas. Tudo a ver, né? Mas uma coisa que ligava muito os três era a parte de criatividade. Então, eu escolhi a engenharia por ver que os outros dois eram hobbies e eu consigo utilizar os outros dois no meu dia a dia. E o dia que eu falei assim, é isso mesmo que eu quero, foi quando eu já estava estagiando na indústria. Apesar de gostar das aulas, etc., foi aquilo que me encantou. Foi a parte de resolução de problemas. Então, o engenheiro, ele é um solucionador de problemas. E aí já vai uma dica. Você que é engenheiro, nunca olhe para as coisas como um problema. Nunca veja como uma dificuldade, como um empecilho. Veja sempre como uma oportunidade. Porque é isso que o problema é. É uma oportunidade de se melhorar algo. Porque às vezes aquela oportunidade sempre esteve ali, mas por sorte mesmo, ou por uma variabilidade muito grande, nunca deu esse problema. E aí, quando ele ocorre, é uma grande oportunidade de você criar uma nova estrutura, uma nova cultura, um novo padrão. Então, todo problema é uma oportunidade para ser solucionado. E aí, quando no meu estágio eu recebi o meu primeiro problema, que eu resolvi, que eu vi que deu resultado, que eu vi que estava funcionando, essa sensação é incrível. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com melhoria contínua, porque trabalhar com melhoria contínua é simplesmente ter essa sensação sempre, o tempo todo. E aí, esse foi o dia que engenharia é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu sou boa, então é para isso que eu vim mesmo. Falar um pouquinho aí sobre os erros e acertos da minha carreira. Eu acho que os erros, eles são extremamente importantes, porque você cresce, né? É uma frase clichê, mas é a pura verdade. Porém, quanto mais você procura experiências dos outros, quanto mais você procura teorias e a literatura, mais assertivo você vai ser. Significa que você vai crescer menos? Não. Você vai ter dificuldades, mesmo não errando, mas você vai errar menos. Nenhuma empresa paga ninguém para errar. Claro que as empresas pagam você porque você acerta mais do que erra, ou seja, você traz mais resultado do que prejuízo. Porém, as empresas, elas não demitem porque as pessoas erraram, sabe? Mas elas demitem porque as pessoas deixaram de tentar. Então, a partir do momento que você deixa de tentar algo novo, que você deixa de tentar uma melhoria, que você deixa de tentar fazer algo diferente por medo de errar, isso é um problema. E isso não é da engenharia, tá? Então, sempre que você se pegar num pensamento assim, pense, eu sou um engenheiro e eu vim aqui para solucionar isso. E aí, se eu não tentar, vai continuar igual. Se eu não fizer nada diferente, eu vou continuar tendo os mesmos resultados, né? E aí, o maior erro que eu vejo na minha carreira foi bem no início, porque eu sou muito ativa, eu sou muito ligada no 220 e eu quero
fazer as coisas, quero ver o resultado rápido, quero ter essa sensação que eu falei que eu tive mais vezes, né? E aí, por essa ânsia de querer as coisas rápido, querer implementar, eu acabava não priorizando. Então, eu acabava querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sem priorização. E aí, isso fazia com que ou demorasse muito o resultado, mesmo fazendo muita coisa. Você acha que não, vou ter vários resultados? Não. O foco é extremamente importante. Priorizar o que vai te trazer o maior ganho, o melhor resultado é extremamente importante. Então, esse foi um dos meus primeiros maiores erros, assim, que foi querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer dar muitos resultados e acabar me frustrando por não ver esses resultados, simplesmente porque eu não estava focando. E aí, quando eu comecei a priorizar o que era importante, a focar nisso, começaram a sair os resultados. Outro erro muito grande é que quando você trabalha com melhoria contínua, você tem que trabalhar com pessoas. Por quê? Porque você pode ter a ideia revolucionária que vai solucionar milhares de problemas. Só que quem coloca essa ideia para rodar? Quem coloca essa ideia para funcionar? São as pessoas. Então não adianta você ter um super sistema se as pessoas não usam esse sistema. E aí, esse foi o meu outro grande erro, por ter essa ânsia de ter o resultado, de ver as coisas funcionarem. Eu acabava fazendo tudo sozinha, porque eu queria que andasse rápido, e aí entregava tudo pronto para as pessoas fazerem aquilo, e ela chegava assim, eu faço isso há 30 anos, porque é você que chegou agora, que é nova, me entregou isso para eu mudar o jeito que eu faço. Então esse foi outro maior erro, porque boas ideias, grandes melhorias tiveram muita dificuldade de implementação porque eu não envolvia as pessoas. Então assim, a partir do momento que você chama as pessoas para fazerem as coisas com você, para solucionar os problemas junto com você, elas vão se sentir parte daquilo. E aí a cabeça delas muda. Por quê? Porque foi algo que elas construíram. E, com certeza, elas vão trazer a visão de uma pessoa que está o tempo todo no processo. Então, esse resultado vai ser muito melhor. Esse padrão vai ser muito melhor, porque ele vai trazer uma parte prática e ele vai trazer uma análise que muitas vezes você não teria fazendo sozinho. Então, assim, maiores erros, não priorizar, não ter foco, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não envolver as pessoas. O envolvimento das pessoas é extremamente importante. E os maiores acertos, né? Os meus maiores acertos foi quando eu percebi isso e mudei completamente. Principalmente comecei a focar nas pessoas. Não foquei, continuei focada no resultado, mas focada nas pessoas, porque são as pessoas que trazem esse resultado. E aí, como lidar com pessoas, como melhorar minha comunicação com as pessoas, isso mudou tudo. E também a parte da teoria. Eu sempre gostei muito de ler e muitas vezes na faculdade, estágio, prova, deslocamento, eu acaba lendo muita coisa só da faculdade. E acabava deixando pouco para ler coisas do mundo, coisas que iam me fazer crescer, coisas que iam me fazer desenvolver em outras expertises que não fosse só da faculdade. E aí, esse é o meu conselho. Se vocês que estão na universidade agora conseguem, leiam. Leiam sobre liderança, leiam sobre autoconhecimento, sobre agilidade emocional, inteligência emocional, comunicação não violenta. Leiam sobre melhoria contínua. Não importa se você é engenheiro de produção ou não. Quando você sabe mais sobre melhoria contínua, você começa a ter um pensamento de melhoria contínua. E esse pensamento é para qualquer tipo de profissional. Por quê? Porque o profissional que pensa na melhoria contínua, ele é extremamente focado em solução. Ele é uma pessoa com a mente aberta. Ele é uma pessoa que olha qualquer coisa e já pensa, dava para fazer isso, dava para fazer de outra maneira. Ele consegue juntar as pessoas para resolver as coisas. Ele começa a pensar em indicadores, em dados, em resultados,
Então, leia sobre melhoria contínua, mesmo não trabalhando diretamente com isso, porque você vai ser um profissional muito melhor. Outra coisa é fale inglês. Ser engenheiro hoje em dia, ser qualquer profissional, mas engenheiro principalmente, é extremamente importante saber falar inglês, porque é o que o mercado exige, não é nem mais o que o mercado quer. E se puderem, e tentem, juntem dinheiro do estágio, existem diversos programas que você pode trocar trabalho por alimentação, por acomodação. Faça um intercâmbio. O intercâmbio vai te trazer uma experiência incrível de você se ver em um lugar completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, com pessoas que você não conhece, e vai fazer com que você aprenda a se virar. E é aí que você vai se tornar mais melhoria contínua ainda e mais engenheiro ainda, porque você vai ter que solucionar os seus próprios problemas diários, sabe? Então, é isso. Muito feliz que vocês estão participando, muito feliz de estar participando, de poder bater esse papo com vocês. É um prazer. Quem puder, me segue lá no LinkedIn, porque eu tento sempre trazer a melhoria contínua, o Lean Manufacturing, de uma maneira mais simples, que o entendimento fique o mais fácil possível. E é isso, galera. Foi um prazer. Beijão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. E amanhã a gente se vê com mais um Day One Start da Engenharia.